Olá, está no ar mais um programa Memória Universitária. No programa de hoje, vamos exibir o documentário Gravidez na Adolescência, produzido pelos alunos de jornalismo em 2014. O vídeo mostra a história de jovens que engravidaram precocemente, os reflexos disso na vida delas e outros problemas sociais e estruturais que enfrentam, como a falta de apoio da família e também até o uso de drogas. Acompanhe Gravidez na Adolescência. Aconteceu com a minha vizinha, com a minha amiga. Mas comigo não vai acontecer isso. Estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente desde 1990, a faixa etária que corresponde à fase da adolescência é considerada entre 12 e 18 anos de idade. Estudos divulgados pelo IBGE mostram que o número de jovens grávidas no estado de São Paulo é alto. Os índices são de aproximadamente 64 mil jovens em 2011 e 65 mil em 2012. Na cidade de Sorocaba, interior paulista, o índice de gravidez precoce aumentou 6,5% nos últimos 5 anos. 3.280 adolescentes sorocabanas se tornaram mães em 2013. Mas o que pode levar a uma gravidez na adolescência? Há uma regra, uma resposta única, que a menina ela engravida por esse ou aquele motivo. Quer dizer, são N fatores, né? Talvez uma sexualidade precoce, o início de uma vida sexual precoce, a falta de orientação, enfim, há uma série de fatores. Não há uma regra, dizer assim, olha, ela engravida porque não teve orientação. Existem crianças que, adolescentes, no início da adolescência, que têm uma orientação, mas tem aquela curiosidade, própria e a descoberta da sexualidade, os hormônios, todos em erupção nessa fase da vida, e faz com que a menina acabe aí dentro de uma paixão, de uma curiosidade, acabe engravidando. O que segurava muitos anos atrás um pouquinho, vamos dizer, esse boom de adolescentes grávidas, eu acho que era um pouco as religiões, Então, as meninas tinham medo do pecado, E, então isso era um fator que segurava um pouco, Lógico que sempre houve, Gravidez na adolescência sempre houve, mas era um número, vamos dizer assim, proporcionalmente limitado. Hoje em dia, com o surgimento de uma geração cujos valores encontram-se desgastados, o excesso de informação e liberdade recebida pelos jovens os levam à banalização de assuntos como o sexo. A liberação sexual, acompanhada da falta de limite e responsabilidade, é um dos motivos que favorecem a incidência de uma gravidez precoce. O jovem, de uma forma geral, ele é muito, vamos dizer, entre aspas, inconsequente. Ele gosta do que é bom, ele vai em busca das coisas, E eu acho que esse foi um dos principais fatores, que nos últimos anos, vem crescendo de uma forma significativa o número de gestações. A importância do anticoncepcional é justamente isso, fazer com que, no caso, uma adolescente, que não está preparada psicologicamente, economicamente para assumir, uma gestação, para assumir uma criança, Então, muitas vezes, ela não está preparada para isso, Não estudou, tem problemas familiares, quer dizer, então tudo isso vai gerar um problema muito sério dentro da adolescência, Todo o processo da gravidez na adolescência passa por etapas e desafios, onde as jovens precisam se tornar responsáveis da noite para o dia. Lidar com o susto e com as obrigações antes da hora não é fácil, o que leva a maioria das garotas a abrirem mão de muita coisa nessa fase da vida. O amadurecimento é inevitável. Eu engravidei com 16 anos, foi uma surpresa, tive apoio de toda a minha família, minha mãe descobriu por acaso. Ela entrou em choque, eu também, porque eu não queria mais namorar o pai do meu filho. Eu já queria terminar com ele.
Não pensei em tirar em momento algum, mas entrei em pânico, aquela revolta do começo, tive uma recusa também, mas nunca pensei em tirar. A gente amadurece antes do tempo, né? Uma fase que você interrompe um ciclo, apesar de eu ter tido a ajuda de todo mundo. Hoje, o meu ponto de vista é que isso foi bom. Isso fez muito bem pra mim, o amadurecimento, né? Eu sempre fui muito mimada, eu sempre fui uma menina muito mimada. E o fato de eu ter engravidado me ajudou muito, porque criei outra visão da vida para poder passar pro meu filho. Quando eu engravidei eu tinha 15 anos. Ele nasceu, eu ainda ia fazer 16. Ele nasceu em junho, eu fiz 16 em agosto. Quando eu descobri, parece que o mundo ia cair. Ia ser o fim do mundo, mas eu nunca pensei em tirar. Assumi, casei, fiquei 6 anos casada, separei e praticamente criei meu filho sozinho. O pai não deu ajuda financeira nem moral. Acho que tudo o que aconteceu foi um pouco falta de orientação mesmo familiar. Faltou orientação. E depois que aconteceu, eu acredito que a gente precisa de apoio. Porque 15 anos, você é uma criança, não sabe o que fazer. E na época eu senti falta de apoio. Ter uma família que o instrua, apoie e dialogue de uma forma adequada passa a segurança que os jovens precisam. Não dizer para a criança ela tem que saber tudo, não, mas ela tem que ser respondida em suas questões quando elas surgem. Né? Então, quando a criança começa a ter curiosidade e os pais falam de maneira franca, de maneira aberta, claro que numa linguagem, numa forma que a criança, né, possa entender e seja adequada à idade dela, isso facilita no período da adolescência. Porém, a realidade de muitas jovens é outra. Meninas vindas de uma desestruturação familiar, abandono de lar ou até mesmo vítimas de violências iniciam a prática do sexo cada vez mais cedo, o que pode resultar em uma gravidez indesejada ou até mesmo em outros problemas sociais. Fui adotada aos 2 anos de idade, vivi no orfanato e minha vida foi sempre bem complicada com essa família que me adotou. Meu pai, meu suposto pai que me adotou, me abusou de mim com 8 anos. Depois repetiu de novo aos 10 anos. Eu fugi de casa com 10 anos e conheci o pai do meu filho. Fui morar com ele com 10 anos de idade. Minha primeira gravidez foi com 14 anos. Minha vida sempre foi só briga. E nessa gravidez que eu tive, meu primeiro filho com 14 anos, acabei tendo uma viagem e perdi ele aos 4 meses. Com 16 anos, engravidei do meu segundo filho, que também faleceu aos 7 meses, com problema no coração. E sempre... Aí o pai dele começou a virar a cabeça, usar droga. Aí engravidei de novo, aos 18 anos. E tenho agora o meu filho, que também tem muitos problemas, asma, essas coisas. Vive sempre mais internada do que comigo. Cresci em abrigo. Minha mãe era usuária de droga. Eu cresci em um orfanato lá em Votorantim. Ela me pegou aos 9 anos. Quando eu fui morar com ela, meu irmão, a gente dormia junto, ele abusava de mim. Minha mãe me batia muito, não me dava liberdade. Aos 13 anos de idade, eu comecei a ficar com um cara, ele era casado. Engravidei dele, mas só que eu perdi porque meu útero era infantil, daí não aguentou. Daí eu engravidei aos 14, ganhei com 15, uma menina. Mas infelizmente eu perdi ela para o conselho tutelar, porque eu também era usuária de crack, morava na rua, era menor, não tinha documento. Perdi ela para o conselho tutelar. Eu fui só em 3 consultas de pré-natal, depois não fui mais. E a do Lucas eu não fiz nenhuma. Quando a Carolina nasceu, eu pensava que era um homem, e quando o Lucas nasceu, eu pensava que era uma menina. No hospital, as enfermeiras falavam pra mim, mas como você não faz pré-natal, que não sei o quê? Eu falo, não, porque eu sou usuária de crack. Eu não tenho preocupação em comprar roupinha, comprar fralda, em médico. Eu tenho preocupação em meu marido ir, arrumar dinheiro e ir pra gente fumar. Hoje, a gente mora aqui, né, no bairro da Vila Hortência, é um bairro nobre. Mas pelo caminho assim eu já vi
Faz 3 semanas que eu tô aqui, mas eu já vi gente usando, assim, eu sinto nojo. Nojo de verdade. Tem gente que diz que não consegue parar de fumar. Pra mim isso daí é ser vergonhice. Porque eu parei por vontade própria, sim, por uma decisão, sim, pra mim, que eu sou mãe, é de vida ou morte. Porque no meu coração, eu penso que eu nunca mais vou ver minha filha. E foi por causa dessa maldita droga. Ser mãe na adolescência não é um conto de fadas. Nem é como carregar uma boneca enquanto brinca de casinha. Ser mãe na adolescência é ser responsável, é ter ideais, é ser mãe e vai além das expectativas. Ter um filho é ter um tesouro para toda a vida. Você vai se emocionar, vai sentir orgulho, vai chorar e vai ver as coisas sempre pelo lado positivo. Afinal, ser mãe adolescente também tem as suas vantagens, a superação. Não é tarefa fácil, mas aquelas que optaram por isso ou não, hoje carregam ao lado a melhor companhia do mundo, o seu filho. Apesar de ter sido precoce, hoje eu sou o que sou farmacêutica formada. Quando eu tive ele, ainda estava no colégio, tive que galgar muito para chegar a isso. E só cheguei porque eu tive ele, porque eu segui em frente, porque eu precisava melhorar para dar uma formação para ele. Esse era meu pensamento. O meu filho, eu não sei assim, o que seria de mim se um dia eu chegasse a perder ele pro conselho tutelar, ou sei lá, Deus que me livre se ele chegasse a falecer, a morrer. Eu não sei o que seria de mim. Ele é tudo, né? Tudo que eu busco hoje é por ele. 'Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in a sky full of stars, I think I saw you. Tá então o documentário Gravidez na Adolescência. Se você quiser rever este e assistir outros programas que já foram ao ar, basta acessar o nosso canal lá no YouTube, Memória Universitária. Para falar conosco, vá até o Facebook e entre lá na nossa página, Uniso Comunidade. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá!